No coração de Deus encontrei a fonte do amor, que me amou até o fim e entregou-se a si mesmo por mim. No coração ferido, transpassado pela dor, contemplei a fonte da vida, que eu proclamo com novo ardor. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. No coração da igreja partilhamos do mesmo pão, ao redor da mesma mesa, uma grande família de irmãos. Dentro do nosso peito bate um novo coração e revive a cada instante esse sonho de salvação. Profeta, profeta, profeta do amor, pão da vida, és o meu bom pastor. Louvado seja Deus, queridos irmãos e irmãs, com alegria hoje nos encontramos nesta quinta-feira para o nosso momento oracional, nosso momento de devoção, de louvor ao Senhor e também de gratidão por tanta bondade, por tanto carinho que Ele tem para conosco. Nós estamos no mês muito especial, mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, por isso nós temos aqui no nosso ambiente a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Nós celebramos hoje, não tão conhecida, mas a memória do coração eucarístico de Jesus. Depois de uma semana da solenidade do coração de Jesus, nós lembramos desse coração que é eucarístico, ou seja, que é aquele que se doa, aquele que quer estar sempre, cada vez mais perto de nós. Por isso ele se faz Eucaristia, se faz alimento para nós, para a nossa caminhada de cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, este mês de junho, além do Sagrado Coração de Jesus, nós também lembramos de Corpus Christi, como já celebramos. Nós celebramos esses dias Santo Antônio de Pádua, um grande santo muito conhecido, muito popular. Além do Sagrado Coração de Jesus, também temos a memória toda especial do Imaculado Coração de Maria, que é totalmente unido ao coração de Jesus. Então não podemos deixar de lembrar do Imaculado Coração de Maria, que foi no sábado passado, sempre depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E nós também celebramos este mês o dia de São João Batista. Na semana que vem celebraremos, grande precursor do Senhor, um homem de fé, um homem que defendeu os valores do Evangelho, os valores do casamento, como nós vamos ver no próprio Evangelho. Ele acabou sendo degolado, mataram ele justamente por ele ter defendido o casamento, o matrimônio indissolúvel. Nós celebramos também São Pedro e São Paulo, grandes santos da igreja, o dia do Papa, lá no final do mês, nós celebraremos esses santos. Por isso,
nós queremos lembrar de todos os apóstolos, de todos aqueles que são os sucessores dos apóstolos, né? O Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco Carlos, todos os bispos, também todos os padres, os diáconos, toda a hierarquia da Igreja que está aí para servir, né? Para servir o povo de Deus, servir a Deus, né? E o povo de Deus, é claro, o padre, os ministros ordenados, eles servem a Deus também no povo, né? Mas não é que é só o povo no caso, né? Nós temos que entender que os padres, todos nós estamos a serviço de Deus, né? A serviço do Senhor. Esse é o nosso objetivo maior. E celebrando o Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nada melhor do que falarmos desse coração. O próprio programa tem por nome Palavras do Coração, por isso hoje, de modo muito especial, nós queremos falar sobre o Sagrado Coração de Jesus. A partir da palavra que será proclamada, será anunciada para os nossos ouvidos, sempre lembrando que é o coração de Jesus que quer falar ao nosso coração. Então vamos iniciar esse nosso programa, suplicando a presença de Deus na nossa vida, tendo a certeza de que Ele já se faz presente no meio de nós, Ele é aquele que nos sustenta, nos governa, mas tracemos sobre nós o sinal da cruz para também firmarmos essa sua presença e lembrarmos sempre de que nós pertencemos a Ele. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, suplicando também que Jesus, com o seu coração manso e humilde, venha com seu Espírito Santo e derrame sobre nós esse Espírito Santo, para que Ele habite em nós, seja esta luz a nos guiar, a nos fortalecer, a nos iluminar, a nos dar entendimento e sabedoria para acolhermos a sua palavra. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Coração eucarístico de Jesus, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos ouvir a palavra do coração, palavra que nos salva. Então nós vamos hoje refletir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. É um evangelho muito conhecido, principalmente para os devotos do coração de Jesus, muito meditado, refletido nesse tempo do coração de Jesus. E nós queremos também guardar no coração essa palavra preciosa que Jesus tem a nos dizer. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, ouvir esta palavra que o próprio coração de Jesus tem a nos dizer, a nos falar, coração a coração. E esse evangelho, meus irmãos, ele quer mostrar para nós, em primeiro lugar, que Deus tem um coração. Nosso Deus tem um coração, como o nosso. Jesus, quando assumiu a nossa natureza humana, ele também assumiu um coração humano, como o nosso. Ele tem uma alma humana, como a nossa, podemos dizer assim. Mesmo não precisando, ele quis ter um coração como o nosso. Ele quis ter uma carne como a nossa, para redimi-la, para elevá-la, dar dignidade para esse nosso coração humano, por vezes petrificado, por vezes esquecido do seu maior objetivo, da sua finalidade por excelência, que é amar. Jesus, ele assumindo esse coração humano, ele revela para nós o que é ter um coração. O que é ser um homem, uma mulher com uma alma que o próprio Deus deu para que nós pudéssemos amar. Não somos como os outros animais nesse sentido, que não têm esta capacidade. Eles agem por instinto, por impulso, meramente animal. Mas nós agimos
a partir de uma escolha, de uma vontade, de uma liberdade que nós temos e que faz parte da nossa alma. E a alma e o coração estão tão unidos que nós podemos dizer que uma coisa completa a outra, complementa a outra. Por isso, quando eu falo de coração, eu falo de alma também, porque Jesus, assumindo esse coração, ele assume uma alma totalmente humana, uma alma que é capaz de manifestar o verdadeiro amor que Deus quer que nós tenhamos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o primeiro ponto que eu gostaria que nós tivéssemos bem claro no nosso coração é que nosso Deus também tem coração, como nós cantávamos no canto inicial. Nosso Deus também tem coração. Muita gente não vê, muita gente não se dá conta disso. Muita gente quer amar simplesmente por amar, quer amar conforme aquilo que acha que é amar. Mas Deus, ele revela, por meio de Jesus, seu Filho, o verdadeiro rosto do amor humano. Por isso que nós devemos olhar para Ele. Por isso que nós devemos dizer cada vez mais: fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu não quero amar como eu entendo o amor. Eu não quero amar como o mundo me ensina a amar. Mas eu quero amar, Senhor, como Tu amaste. Porque Tu sim mostraste o verdadeiro rosto do amor humano. Jesus amou humanamente de tal forma que seu amor também foi divino. As duas naturezas de Jesus, a união hipostática, como nós dizemos na teologia, esta união entre a natureza humana e divina de Jesus, que não se confundem. Jesus, ele foi todo entregue à vontade do Pai. Por isso, ele trouxe para a sua humanidade o amor da Trindade, o amor da comunidade perfeita, da Santíssima Trindade. Por isso, meus irmãos, quer aprender a amar? Vamos entrar numa escola, a escola do coração de Jesus, onde nós aprendemos o que realmente é amar. Amar é decisão, amar é uma escolha, na nossa liberdade, amar. Amar o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amar como Ele amou. Jesus, ele já dá algumas dicas, né? Ele diz: amai-vos como eu vos amei. E ele amou até o fim, ele ensinou o que é amar. Por que eu digo que esse evangelho que nós ouvimos, ele nos revela que nosso Deus tem um coração? Que Jesus, ele de fato assumiu toda esta encarnação na sua vida. Porque Jesus, ele olha para o céu e pronuncia a ação de graças ao Pai. Porque revelou aos pequeninos todas as coisas do reino. Revelou aos pequeninos, aos mais simples, ao que o mundo chama de ignorantes. Ele revelou os valores do reino por meio de quem? Por meio desse coração. Por isso ali está, meus irmãos, a grande revelação de que Deus tem um coração que ama, e este amor ele vai tão além das nossas expectativas, nos surpreende tanto este coração, este amor, que ele é capaz de revelar os valores ocultos do reino, os tesouros do reino
aos corações pequeninos, aos corações mais simples. E isso é muito interessante, porque antigamente e ainda hoje se pensa muito que quem merece ter revelações, quem é entendido das coisas, quem tem sabedoria das coisas, são aqueles que estudam muito, aqueles que fazem muitas graduações, muitas faculdades, aqueles que vão na melhor escola da região, se destacam no mundo, não é verdade? E nós podemos até dizer que muitos santos viveram assim. Nós vemos um Santo Tomás de Aquino, por exemplo, um Santo Agostinho e tantos outros santos que se dedicaram na vida acadêmica, digamos assim. Mas Jesus, ele quer dizer aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que o Pai, com o seu amor infinito, é capaz de revelar àqueles que se esvaziam de si, que se escondem até mesmo do mundo. O Pai é capaz de revelar os maiores tesouros do reino. Para muitos que estudam tanto, os valores do reino muitas vezes não são tão absorvidos nesse sentido, ou não são bem acolhidos até mesmo, porque muitas vezes nós podemos estudar por estudar, para adquirir um conhecimento, mas não para termos fé, para robustecer a nossa fé, a nossa alma, o nosso coração. Mas aqueles que se esvaziam para deixar com que Deus os encha com a sua graça, esses recebem a revelação das preciosidades do reino, porque eles estão com o coração mais aberto. Aqui está o segredo de um Deus que ama. Nosso Deus não é um Deus que pressiona a graça, não é um Deus que obriga, não é um Deus que faz pressão, mas é um Deus que propõe a sua graça para nós, que quer dar como presente, é um dom. O próprio nome já diz graça, gratuidade. Não é algo pressionado, por isso aqueles que se abrem, e esses que se abrem são os pequeninos de fato, aqueles que são ignorantes do mundo, se abrem de tal modo que a graça lhes vem com uma afeição, com um carinho tremendo. É a graça que vem acariciando esses pequeninos. Por isso Jesus, ele louva ao Pai. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Geralmente os sábios e entendidos do mundo, eles dizem assim: eu sei, eu estudei, eu aprendi isso, eu sou bom. É o orgulho de se sentir o sabichão. E geralmente os pequeninos, eles dizem: Deus me deu a graça de conhecer, Deus me deu a graça de aprender os valores do reino, Deus me deu a graça de ser um entendido do reino, por simplesmente me abrir a Ele. Deus me deu a graça de viver uma vida intensa de oração. E nós vemos isso, meus irmãos, na vida de muitos santos. Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do coração de Jesus. Santa Catarina de Sena, que era analfabeta para o mundo e hoje é doutora da igreja. E tantos outros santos que nós poderíamos mencionar aqui,
que eram simples, pequenos, humildes, simplesmente se deixaram levar pela graça de Deus nas mãos do Senhor. Este é um ponto muito importante para nós refletirmos. É importante estudar, sim, é importante nós aprofundarmos, eu não estou descartando isso, nós precisamos de leitura. Hoje em dia nós lemos geralmente só mensagens do WhatsApp, não é verdade? Hoje em dia nós lemos comentários do Facebook e não lemos livros de espiritualidade. Não somos capazes de pegar a Bíblia na mão e ler a palavra de Deus diariamente. Até se diz por aí que hoje em dia nós lemos muito, mas nós lemos coisas supérfluas, coisas que não nos edificam, que não vão nos ajudar em nada. É muita informação, muita informação, muito conteúdo e pouco aprendizado, pouco conhecimento. Então nós precisamos nos alimentar de bons livros de espiritualidade, bons livros que a igreja nos oferece de modo principal, sempre levar em conta aquilo que a igreja nos oferece, mas deixar aquele tempo reservado para Deus e dizer: Senhor, eis a minha alma, eis o meu coração, faça do meu coração um coração semelhante ao teu. Faça de mim o que tu quiseres, Senhor. É se entregar, nós precisamos nos entregar. Isso é ser pequenino, que recebe os valores do reino em suas mãos, tão acessível a nós. Lembrando aqui também dos videntes de Fátima, né? E também de Santa Bernadette em Lourdes, de Nossa Senhora de Salete. Nós vemos assim crianças, pequeninos, inocentes, despreocupados com as coisas do mundo e mais preocupados com as coisas de Deus, mais preocupados com aquilo que Deus tem a oferecer para o mundo. Perceba que é o inverso, né? Os sábios, os entendidos se preocupam com as coisas do mundo. Estudam, simplesmente para ter um retorno neste mundo. E nós, como esses pequeninos que devemos ser, devemos estudar, sim, aprender cada vez mais as coisas do reino, os valores do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Justamente para um dia nós recebermos um retorno muito maior, a recompensa eterna que não perece, que não se estraga, que não corrói, onde a traça não corrói, como o próprio Cristo diz no Evangelho. Louvar o Senhor. Vamos louvar mais o Senhor, porque Ele nos revela os valores do reino, porque Ele esconde daqueles que querem saber demais e revela para quem sabe ser pequeno, para quem sabe ser, digamos assim, um aluno de Jesus. É ter Jesus como mestre. Não queiramos ser mestres, mas queiramos ser estudantes, alunos de Jesus, para que Ele nos dê de fato a graça da revelação do céu. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Conhecer. Percebam o elo do conhecimento? O Pai conhece o Filho conhece o Pai, o Filho, com esse coração bondoso, esse coração muito humano, Ele vem até nós para nos fazer conhecer o amor da Trindade. Aqui está, meus irmãos.
esta palavra conhecer. Conhecer é uma palavra que para nós cristãos não se traduz apenas em leituras. Como eu dizia, é muito importante a leitura, mas não se traduz apenas em leituras, apenas em busca, apreensão de informações e mais informações e entulhos de informações. Conhecer é conviver. Conhecer é relação, é intimidade. Eu conheço a minha mãe, o meu pai, não porque eu li sobre eles, mas porque eu convivi com eles, porque eu me relaciono com eles. Você conhece o seu esposo ou a sua esposa, ou seu filho, sua filha, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, porque você convive com eles. Imagina se você tivesse que conhecê-los por meio de documentos, por meio de livros, de manuais. Não é assim, não. A gente só conhece na convivência, na intimidade. E é esse conhecimento que Jesus nos revela. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Quer conhecer Jesus? Quer conhecer o Pai? Quer conhecer a Trindade Santa, esse amor puro revelado a nós? Convivência, relacionamento com a Santíssima Trindade, com o coração de Jesus, onde está batendo forte esse amor da Trindade, este amor puro que nós devemos conhecer para também viver. Então, conhecer, meus irmãos, aqui é nós termos esta profunda intimidade, esta profunda relação com Jesus que se revelou a nós e que está cada vez mais pertinho de nós. Ele não quis viver apenas alguns anos neste mundo, mas Ele deixou para nós a Eucaristia, Ele deixou para nós o dom do Espírito Santo, manifestando assim a verdade da sua presença eterna na nossa vida, para conhecê-lo sempre mais. Nós nunca esgotamos esse conhecimento. Conhecer Jesus é cada vez mais profundo, cada vez mais intenso. E Jesus, ele continua. Aqui está o segredo, olha só. Como você quer que a revelação chegue até vós? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Naquele tempo existiam muitos fardos, muitos pesos que se carregava. Os próprios judeus, eles foram distorcendo a lei, foram, na verdade, trazendo uma face, uma camada de leis que eles foram colocando, burocracias com mais burocracias. Parece as leis do nosso país, né? Uma lei, mais outra lei, e não acaba a lei. Não acabam leis, né? Como se a lei fosse o fim e não o meio. O fim tem que ser Deus, o fim tem que ser o ser humano, o amor. A lei deve ser um meio para alcançar esta finalidade, né? Mas muitas vezes se entende errado, se entende o contrário, e naquele tempo também se entendia assim, de modo inverso. E Jesus diz: vinde a mim, vocês vão encontrar em mim um alívio para tanto peso, para tanta burocracia. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, vocês que estão cansados, e aqui a gente pode ligar com a situação em que estamos passando, tanta gente aflita, tanta gente com medo,
insegura, tanta gente triste. Jesus diz: vinde a mim. Você quer uma vacina? Tudo bem. Importante também. Está valendo. Mas vinde a mim primeiro. Eu sou o médico dos médicos. Como até estão dizendo por aí, né? Jesus é a vacina principal. Jesus tem a vacina. O sangue de Jesus tem poder, né? Que muitos irmãos dizem. Tá certo. Vinde a mim, Jesus diz. Vinde a mim primeiro, em primeiro lugar. Ele insiste nisso. Ele desceu dos céus para isso, meus irmãos. Para que a gente pudesse vir a Ele. Ou ir até Ele. E quantos irmãos foram até Ele de fato? E encontraram nele o alívio, a cura, a libertação dos males, a libertação dos pecados, a libertação dos demônios. Encontraram liberdade em Jesus, a liberdade de filhos de Deus. Encontraram em Jesus, o Filho amado do Pai, a capacidade de também podermos ser filhos do Pai em Jesus, unidos a Jesus. Jesus insiste: vinde a mim. Então vamos até Jesus para encontrar este alívio em nossas dores, em nossos sofrimentos. E Jesus, ele diz: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Esse jugo que Jesus diz aqui é o jugo do amor. Os fariseus e tantos outros grupos dos judeus, eles lançavam jugos pesadíssimos que eles tinham que viver. E Jesus diz: vocês têm que viver o amor. Esse é o jugo que eu deixo para vocês. Agora aqui, meus irmãos, não é que Jesus está aliviando as coisas. Jesus, ele é muito claro: quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, me siga. Mas o que ele quer dizer, meus irmãos, com esta leveza? Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina. Depois ele vai dizer: meu jugo é suave, meu peso é leve. Por que é leve, é suave? Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui há testemunho. Aqui existe testemunho. Aqui existe companheirismo, proximidade de um Deus que nos ama. Os fariseus, eles lançavam leis, mas eram hipócritas. Eles mandavam fazer uma coisa e não faziam a mesma coisa. É aquela ideia, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é o maior peso que existe para um ser humano. O peso de ter que carregar um fardo que o outro manda eu carregar, sendo que ele não carrega esse fardo. O contra-testemunho torna o jugo muito pesado. Mas o testemunho de Deus, que primeiro carregou a sua cruz, para depois dizer para nós carregarmos a nossa, o testemunho dele nos dá leveza, nos dá a garantia de vitória, de que somos vencedores porque ele venceu e ele está conosco. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E se ele disse isso, quem há de duvidar? Foi ele que nos disse. Por isso que é leve. Não é que não é exigente, não é que não exige sacrifício, muito pelo contrário. É sacrifício, sim. É renúncia, é entrega. Porque o amor, como eu já disse, é adesão, é decisão. Decisão por Deus, decisão por Jesus, pelo seu coração. Como ele viveu, eu quero viver. E se ele deu testemunho, e se ele nos garantiu todos os meios para
chegarmos até o fim da nossa caminhada, carregando a nossa cruz, as coisas se tornam mais leves. Quando estamos sozinhos, as coisas ficam mais difíceis, não é verdade? Os fariseus, os saduceus, enfim, os outros ali, não precisamos entrar nesses detalhes dos grupos, né, dos judeus, mas eles simplesmente diziam, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Tantas e tantas leis, 613 leis, pormenores, minúcias, até tinham que contar os passos, para não dar muitos passos no sábado, por causa do dia do Senhor e tudo mais, o dia do descanso, né, do repouso. Era demais, a lei estava se tornando o suprassumo do poder, e não o amor. E Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A lei foi feita para o homem, para a vida, e não a vida para a lei. E nós precisamos compreender isso. O Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor da lei. O Filho do Homem é a lei. Nós encontramos nele o sentido, a plenitude de toda a lei. Nós encontramos a novidade, que é este jugo suave, esse jugo leve, porque nós temos alguém que caminha conosco, nós não temos contra-testemunho, o nosso cristianismo é verdadeiro, não há falsidade, não há escondimento. Jesus foi muito realista em dizer o que nós vamos passar, as dificuldades que passaremos, mas ele diz, eu estarei convosco. Nós dizemos sempre em toda a missa, ele está no meio de nós. Isso garante a leveza, isso garante a vitória. E meus irmãos, para concluir, não esqueçamos jamais que Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. A mansidão aqui quer revelar para nós que nós podemos chegar bem pertinho dele. E ele chega bem pertinho da gente. Quando alguém não é manso, a gente não se arrisca a chegar perto, né? Quando a gente tem um animalzinho, né, que está meio agitado, a gente diz isso, aí não está muito manso não. Mas Jesus é manso. Jesus quer que nós habitemos nele nesse sentido. O coração de Jesus, meus irmãos, ele tem uma abertura. A lança, lá na cruz, a lança do soldado, fez uma abertura no coração de Jesus. Abriu o peito de Jesus. E esta abertura, por providência divina, foi a abertura para nós entrarmos, para nós fazermos morada no seu coração, encontrarmos as delícias do reino no seu coração precioso, sacratíssimo coração, pudéssemos encontrar um lugar onde nos abrigar, onde nos aninhar, encontramos o nosso ninho, a nossa proteção, o nosso refúgio no sagrado coração de Jesus, porque ele é manso, ele não veio para condenar, para destruir, mas ele veio para salvar. Ele veio para ser aquele que acolhe. Jesus, certa vez, ele diz que ele veio para unir como a galinha, acolhe os pintinhos embaixo das suas asas. Ele também veio para acolher, para abrigar, proteger, socorrer, amparar, dar o alívio, o repouso, o descanso. E também ele é humilde. Jesus nos ensina a humildade. Você quer receber a revelação divina? Seja humilde. Coloque-se no seu lugar, como Jesus foi humilde. Jesus se humilhou até mesmo.
A humilhação ela vai até mais além da questão da humildade, né? Mas ele se humilhou para que nós também aprendêssemos a nos humilharmos, a sermos pequeninos, a sermos humildes e assim deixarmos com que Deus nos preencha com todos os seus bens, com todas as suas graças. Peçamos sempre, meu irmão, minha irmã, fazei o meu coração semelhante ao vosso, que é humilde e manso, manso e humilde, que eu possa acolher o meu irmão também na mansidão, na humildade, que eu possa ter um coração semelhante ao teu. Amém? Louvado seja Deus! Vamos pedir que Deus abençoe a água, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que o Sagrado Coração de Jesus nos abençoe, nos proteja e abençoe de modo especial a água que você também tem aí, perto de você, pedindo que Deus possa abençoar esta água, que seja um canal da bênção do Senhor nas nossas vidas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos que abençoe esta água, que lembra o nosso batismo, que lembra também a importância de sermos puros de coração, que lembra, Senhor, que nós somos lavados com o teu sangue redentor, somos lavados com a água cristalina da salvação. Te pedimos, Senhor, que por meio desta água tu venha ao nosso encontro e abençoe cada um de nós, para que aqueles que por ela forem aspergidos ou dela beberem, sintam a tua presença, o teu amor, o teu conforto, o alívio em suas dores, para que tu possas ser o grande médico das almas e dos corpos, a saúde do corpo e da alma para os teus filhos e filhas. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E assim nós concluímos com o canto final, também honrando o Sagrado Coração de Jesus. Coração está batendo aqui, por mim, por ti. No silêncio escuto a sua voz bater por nós. Outro coração maior do que o meu, outro coração maior do que o teu, bate sempre com amor de Pai por todos nós. Outro coração maior do que o meu, outro coração maior do que o teu, bate sempre com amor de Pai por todos nós.